E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. Sextou com excelentes dados aí e notícias para a economia americana, mas nem isso está segurando os mercados. Bitcoin já devolveu praticamente toda a alta que ele teve com a divulgação dos índices de inflação dos Estados Unidos, enquanto a própria bolsa não vem muito animada com esses dados. E nesse vídeo aqui eu vou estar te explicando mais detalhes, por que todo esse pessimismo no mercado, por que o Bitcoin não está conseguindo subir e o que a gente pode esperar das criptomoedas logo depois da vinheta. Pessoal, então aquela alta toda que o Bitcoin teve ao longo desse dia, né, do começo desse dia, o Bitcoin chegou a subir aí quase 2% e já está devolvendo praticamente tudo. Isso porque a gente teve a divulgação do PCE que veio até um pouco abaixo do esperado. O PCE é o índice de inflação que o Banco Central mais olha. E nesse momento, as bolsas de valores estão aí muito correlacionadas com as criptomoedas, porque a gente tem ETF de Bitcoin, vai ter ETF de Ethereum, e, consequentemente, né, dados da economia americana podem estar impactando nas criptomoedas, porque vai ser o sentimento dos investidores tradicionais com relação ao seu próprio portfólio, que agora já tem exposição às criptos. Ainda não tem ETF de Ethereum, tá? Mas tem de Bitcoin. E aí tem essa correlação, e quando tiver do Ethereum vai ser mais ainda. Mas o PCE, né, o Core PCE do mês de abril, ele veio um pouco abaixo das expectativas, nada demais, enquanto as demais vieram dentro da projeção. E na verdade, eu acho que o motivo dessa queda é porque a maior parte dos investidores já meio que acreditavam, né, que a gente poderia vir ou dentro da projeção ou levemente abaixo, porque abril foi um mês aí de deflação, né? Foi um mês onde os demais índices de inflação, como o IPC e o IPP, também vieram abaixo do esperado. Então era de se esperar que o PCE também viesse, né? Não há motivos para um deles vir fora da curva quando os demais apresentaram contrações, né? Foram menor do que a expectativa. E enquanto isso, a gente está vendo que a expectativa dos investidores para o corte na taxa de juros segue um pouco complicada, tá? Atualmente a taxa de juros está operando entre 5,25% e 5,5%. E para dezembro, dia 18 de dezembro de 2024, a gente vai ter a última reunião desse ano, onde a maior probabilidade, né, é que a gente tenha apenas um corte na taxa de juros. Ou seja, é uma visão muito pessimista com relação ao que os investidores tinham há umas semanas atrás. A expectativa até então era que a gente visse pelo menos 2 cortes na taxa de juros. E para mim esse pessimismo do mercado é justamente o motivo pelo qual a gente está vendo essa diminuição, né? Essa queda nas ações, queda no Bitcoin. E se a gente for olhar aqui, deve rolar uma nova precificação ao longo dos próximos dias. Porque no vídeo de ontem eu comentei que em setembro já não tinha uma maior probabilidade de corte. Agora tem. Olha só, 60% das pessoas acham que os cortes vão iniciar em setembro, mas que a taxa de juros vai se manter dessa forma em novembro e em dezembro, né? 56% das pessoas acreditam que em dezembro vai se manter, enquanto 43% acredita vamos ter um segundo corte na taxa de juros. Então agora, para a gente ver alta nas ações e o mercado cripto também dar uma reagida, é necessário que veja esse otimismo começando a ir para a bolsa de valores. E antes da gente falar do Bitcoin, né, vamos falar ali dessas criptomoedas memes. Na verdade vai ser só um aviso, eu preparei um vídeo especial que eu vou estar soltando mais tarde hoje aqui no canal, falando mais sobre as criptomoedas meme, a Dog Go to the Moon, e também sobre estratégias, tá? Então a gente vai falar estratégias de investimento, como tá aproveitando da forma correta e de uma forma mais embasada para conseguir ter mais lucratividade, estratégias que eu estou adotando, quais criptos, quais meme coisas eu vou colocar na carteira para estar pegando essa alta. Então fica de olho que de tarde vai sair vídeo, tá? Agora a gente vai falar mais sobre o Bitcoin por conta dessa pegada da macroeconomia. A gente tem um fundo muito importante, tá? Essa região aqui dos 66 mil dólares é a nossa região mais importante. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, quanto as maiores criptomoedas, né? Elas estão consolidadas, estão sem força. Tudo isso por conta, né, de tudo que eu expliquei do pessimismo do mercado tradicional.
E ao meu ver, esse é um cenário muito perigoso porque a gente tem muita pressão vendedora aqui na região das máximas e a gente não está demonstrando força para romper as máximas históricas. Eu já venho falando disso há bastante tempo. Eu falei, cara, não vai ser fácil, tá? Não acho que é agora que a gente vai romper de cara as máximas históricas, porque tem muita instituição, olha só, tudo isso aqui são ordens institucionais querendo estar vendendo, querendo vender Bitcoin na máxima histórica. Não é fácil de passar desse ponto. E o segundo fato é porque a maior parte do mercado está comprado. A gente já está voltando, a gente está com 1,7 compradores para cada vendedor. Quase 2, tá? A gente está chegando ali pertinho dos 2 compradores para cada vendedor. Enquanto a gente também está vendo uma quedazinha aqui, ó, no CVD, tá? Então as sardinhas elas estão aqui fechando posição a mercado. E você sabe muito bem que isso aqui dá liquidez, né, para o preço continuar caindo. Então, se a gente continuar caindo e as pessoas continuarem abrindo posições vendidas, essas pessoas vão estar operando contra o movimento do mercado e podem estar gerando liquidez para essa queda continuar. Principalmente se a gente superar aquela mínima lá dos 66 mil dólares, tá? Muita gente deve estar com o stop abaixo desse ponto, justamente aguardando uma continuação aqui dessa tendência. Então, tem bastante gente que pode ser estopada, tem bastante gente que pode ser liquidada. A gente não tem tanta liquidez acima, não tem tanta gente shortando o Bitcoin nas últimas 24 horas. E a gente também consegue ver que o acumulado, né, tá justamente até a região dos 66, né, a maior parte das alavancagens. E no caso do short, né, tá até ali abaixo das ordens das instituições. Então, assim, é por isso que está consolidado, tá? Porque a gente não tem liquidez acima da região das máximas históricas e abaixo do suporte. Então, se a gente perder o suporte e sair liquidando essa alavancagem acumulada altíssima e até a long short ratio seguir aumentando, pode ser que essa consolidação, perdendo, né, um dos pontos extremos, realmente tenha uma direção, mas eu acho que a probabilidade maior é para baixo, tá, pessoal? Falando aqui com sinceridade para vocês. E sim, de tarde eu vou fazer um vídeo falando mais detalhes sobre essas criptomoedas meme. Inclusive, eu já postei lá sobre o protocolo Runes, né? Inclusive, também falei sobre o PCE lá na nossa comunidade exclusiva de análise do mercado, né? O nosso escritório de investimentos profissional. Eu vou trazer aqui alguns insights para vocês de tarde. Mas minha estratégia nesse exato momento, a gente, igual eu vinha falando, né, ela basicamente se mantém. A gente vem dentro desse movimento forte de alta aqui. E se a gente começar a corrigir e perder esses 66 mil dólares, cara, não é o fim do mundo. Fica tranquilo, a gente vai ter a oportunidade de comprar Bitcoin mais barato. Afinal de contas, o Bitcoin ele ainda está numa região muito importante, ele ainda está esticado, tá? Então não é porque ele está perdendo força e que a gente vê outras moedas se valorizando que ele deixa de ser importante. Na verdade, ele fica ainda mais interessante porque os holofotes não estão direcionados nele, igual estavam, por exemplo, nessa semana passada, quando todo mundo queria comprar Bitcoin e Ethereum. A gente aproveita quedas como oportunidades. Então, sigo de olho na região entre o 0,3, entre o 0,382 e o 0,5. Acho que são as regiões mais relevantes agora. Vou ficar de olho nessa base de preço dos 60k, caso tenha um reteste, mas aí já vai ser uma situação um pouco mais extrema. E se perder os 60k, a gente pode ver mais quedas pela frente, e o que deve significar que a Bolsa de Valores americana, nesse exato momento, também estaria caindo, certo? Mas minha visão com relação ao Bitcoin não muda, a gente continua aí consolidado, tá? Enquanto estiver consolidado, infelizmente o mercado tá bem chato, tá sem operar. Vocês veem que eu não tô postando tanta análise esse dia para não ficar tão redundante, né? Hoje eu tô fazendo um vídeo para falar mais do sentimento dos investidores, para falar mais com relação ao PCE que foi divulgado. A gente tá entrando no final de semana, o que já também vai ter menos volatilidade. Mas se tem uma coisa que está tendo volatilidade são as meme coins, né? Olha só, a Dog Go to the Moon subiu mais de 100% nos últimos 7 dias. E a gente tem várias outras criptomoedas aqui que são protocolos Rune. Então eu vou trazer um vídeo aqui mais tarde falando exatamente sobre os protocolos Rune, como que você consegue estar entrando na Dog Go to the Moon, o ponto de entrada, o preço que eu vou estar pagando nessa criptomoeda para estar fazendo um trade nela. E será que vale a pena investir em outras criptomoedas? Porque as outras não estão subindo, né? Quem está subindo mesmo é só a Dog Go to the Moon.
Eu vou estar explicando isso para você mais tarde, então não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho. Confere também os nossos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, a corretora que eu utilizo para estar fazendo as minhas operações. Também a Token.com, a rede social das criptomoedas, ambos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui, tenham todos um excelente final de semana e valeu, galera! Falou!